2021 vai ser melhor que 2020. E como eu sei disso? Bom, os tempos estão mudando. Mas você não tá entendendo, meu filho. Tá mudando e muito. Estamos há 2 anos sem nenhum caso de corrupção no governo federal. O que eu sempre digo não é mérito, é obrigação. E mesmo sendo o mínimo, qual governo antes desse você pode dizer que de fato fez o dever de casa? Mesmo assim, a grande mídia me aparece dizendo que o presidente foi eleito a personalidade mais corrupta de 2020 por um consórcio. O engraçado é que eu procurei e não encontrei esse mesmo consórcio elegendo Lula, segundo sentença em várias instâncias. A mente por trás do maior esquema de corrupção que esse mundo já viu, sendo apontado por esse mesmo consórcio. Na verdade, só quem falou sobre isso foi o Obama em seu livro, mas isso quem sabe seja história para um outro vídeo. No ano de 2020 a gente viu de tudo, meu povo. A gente viveu coisas que a gente nunca achou que viveria. Enquanto a Times Square, berço da liberdade do Ocidente, fez a sua virada de ano assim, foi dessa forma que o povo de Wuhan, berço do flango frito, comemorou a chegada de 2021. Em 2020 nós ficamos em casa e, como consequência, acabamos assistindo mais TV do que realmente gostaríamos. Assistimos a marca de 100 mil pessoas que não resistiram ao flango frito ser anunciada como um grande evento. Assistimos o sentimento de culpa ser embutido no nosso subconsciente. Descobrimos que as pautas que nós elegemos não poderiam ser discutidas porque o cara que poderia pautá-las não estava afim. E enquanto nós anunciávamos o boicote à ideologia de um povo supostamente livre, a mídia gritava que não poderíamos fazer isso em nome da democracia. Mas e quando o povo se rebela? E quando os próprios governantes se recusam a cumprir determinados abusos? O que sobra é ver o governador indo pedir para o partido que faça sua vontade ser respeitada, pelo menos por aqueles que estão teoricamente embaixo do mesmo teto. Senão ficaria muito mais feio do que realmente já está. Foi em vão. Depois de um ano trancado e absorvendo, o povo dia após dia vai percebendo que não tem dono, não tem senhor, que não seja nosso Senhor Deus, e que por mais que alguns tentem, no Brasil não existe imperador. Vamos falar então da treta maravilhosa entre o tal do seu Demétrio e do seu camarote, lá na Goebbels News. Eles estavam comentando o porquê muitas pessoas simplesmente fizeram um Dória para as proibições de ir chutar o traseiro em fim de 2020 numa praia. E aí o seu Demétrio vira pro camarote e pergunta por que não é execrável aos olhos da mídia. E foi o que eu entendi. O fato de milhões de pessoas todos os dias se espremerem em ônibus e metrôs lotados. Mas, meu Deus, como assim você foi à praia? Em minha livre adaptação. Cara, o camarote ficou muito sem graça, porque, obviamente, ele sabe a resposta, mas não pode dizer. Portanto, como justificar um pensamento tão hipócrita? O jeito foi gaguejar, ficar nervoso. Claro, se fosse eu naquele momento após ser exposta e meio que humilhada, também ficaria. E apelar para a dita ciência ao alegar que a necessidade é uma coisa e o lazer é outra. No meu ponto de vista, se for para você comer flango frito e ir para a terra do pé junto, que seja trabalhando, se divertir depois de trabalhar a semana inteira. Você tá doido, meu filho? Quem você pensa que é? Aliás, sair para jogar futebol também é privilégio permitido para poucos. Né, Nelipe? Mas o pior de tudo nessa treta foi ver a âncora desesperada, porque ela sabia o peso daquela pergunta e que não poderia ter uma resposta. Então ela disse quase: meninos, por favor, estamos aqui sofrendo um exposed? Voltem ao roteiro, deixe o verdadeiro debate para os nossos grupos super secretos do WhatsApp. Que vergonha alheia, mas por favor, façam de novo. O que aconteceu ali foi o desenho da nossa realidade. Muitos do lado de lá sabem que tudo que estão fazendo conosco não faz o menor sentido, mas se você abrir a boca, você tá fora do grupinho. Eles vão te cancelar, ou quem sabe até te demitir. Deixa eu ver se eu consigo explicar o meu ponto de vista. O local que esses caras trabalham, por mais que seja vendido como um veículo de mídia isento, tem sim uma linha editorial, tem sim um viés, tem sim um lado em toda essa história. E é isso que eles publicam como verdade absoluta, a forma que eles enxergam os fatos e como tudo melhor lhes convém. Afinal, a perda de milhares de dinheiros vindos dos cofres públicos faz muita falta. Que venha logo um outro governo que abra essa torneira. Aqueles que falam o contrário são demitidos. Aqueles que levantam um debate, a divergência de ideias, são colocados na geladeira. Você tem o livre direito de pensar como eles.
e apenas como eles. Esses caras passaram 24 horas por dia dizendo que estamos presos numa bolha, mas a verdade é que eles te mantêm preso dentro dela. O nosso pensamento não pode vazar, não pode ser divulgado. O nosso lado da história não pode ser contado. O risco das pessoas pararem para pensar é imenso. E olha, eles tentaram muito nos parar. Eles criaram um inquérito das fake news de forma nunca antes vista e nos perseguiram, nos amedrontaram. Depois deletaram nossas contas e em seguida criaram o projeto de lei 2630, que encurrala ainda mais quem não reza cartilha. E sim, o nosso Senado aprovou. Na continuação, nos acusaram do que não fizemos, mas nós não nos calamos, nós continuamos. Nem quando fomos lançados na maior crise sanitária de nossa história, nós nos ajoelhamos. Nenhum de nós quis dizer amém para esse povo. Não nos deixam falar, porque quando a voz da razão se sobrepõe, ela acaba com narrativas e hipocrisias, causando um desconforto geral a quem, diante da verdade, só consegue gaguejar e se enfurecer pelo simples fato de não poder lidar com ela. Mas, mesmo que devagar, a verdade sempre aparece. Durante toda a história foi assim. E é por isso que, por mais que a grande mídia poste como um desejo absoluto das profundezas de sua alma, que Bolsonaro perdeu o apoio, que a bolha tá encolhendo, cenas como a da Praia Grande irão se repetir em todo lugar onde ele for. Um povo disperso que enxerga seu presidente e que, para estar com eles e dividir o nosso tão sonhado direito à liberdade, pula no barco e os encontra a nado. A trilha sonora não poderia ser mais apropriada. Ei, Dória, vai comer angu. Comer angu porque eu sei que tem crianças na sala. Mas você entendeu. E aí aconteceu o que sempre acontece e o que os deixam apavorados. O vídeo viralizou. Todos nós assistimos aquela cena e eu sei que você pensou, mesmo que de forma inconsciente, que foi naquele cara que você votou e que você não esperava nada de diferente vindo dele. Ficou com um pouco de dó dos seguranças, mas você sabia que ele precisava mostrar para todos nós que de certa forma nos esquecemos que ele tá com o povo, que o cara de 2018 ainda estava ali. Ele só precisa daquela ajuda que só o povo pode dar. E esse gesto não deu em outra. O jornal Globo, que antes noticiou que uma maré verde que se aglomeravam e lutavam pelo direito das mães tirarem seus bebês dos seus ventres, noticiaram assim a matéria sobre Bolsonaro. Sem máscara, Bolsonaro promove aglomerações com apoiadores no litoral. Ir para as ruas num mar de gente em pleno flango-flito para solicitar o direito de você sabe o que a Argentina fez. É considerado luta. Bolsonaro na praia não é direito de ir e vir num ambiente aberto regado a vitamina D. É aglomeração. E é aí, nesse ponto, que eu provo pra você que a mídia tem o seu próprio lado nessa narrativa que eles tentam te enfiar goela abaixo dia após dia. E enquanto essa mesma mídia milita e defende que você não tem o direito de militar em contra-resposta, seus artistas e contratados, com uma conta bancária bem cheia ao ponto de irem para locais onde ditadória não conseguiu governar, celebram sem máscara com seus amigos e familiares nas melhores praias que o dinheiro pode pagar uma pousada ou alugar um sítio, o final de 2020, enquanto você que lute contra o gás lacrimogênio na praia, que para chegar até ela tem que pegar o mesmo busão lotado que você pega todo santo dia para ir trabalhar. Fique em casa. Fique em casa e espere pela picadinha que nem a própria China, que a desenvolveu, quis adquirir para aplicar em seu povo. Fique em casa enquanto o seu governador sobe os impostos, inclusive dos velhinhos, retirando até a gratuidade de serviços para eles. Fique em casa enquanto o governo de São Paulo reduz os gastos com a saúde e aumenta o ICMS de produtos hospitalares. Afinal, de algum lugar tem que sair o dinheiro para pagar o aumento de salário do seu prefeito. Fique em casa se não pode ir a Miami, a Trancoso ou a Fernando de Noronha. Mas saiba que é janeiro! Eba! Pague seu IPVA, seu IPTU, pague o DPVAT, aquele que o presidente até tentou te isentar. Porém, o senador Randolfo Rodrigues e o seu partido Rede não quiseram deixar você ter esse alívio. Sim, nossos políticos estão sempre trabalhando pelo seu bem-estar. Pague a matrícula da escola dos seus filhos e já fique logo livre disso, porque em fevereiro começam as mensalidades que você
tem que pagar. Apesar de não ter a menor ideia de quando o seu filho adolescente, que fica o dia inteiro trancado no quarto com o celular na cara, poderá voltar ao convívio social para enfim aprender o beabá. Pague o seguro do carro, o plano de saúde, a parcela do cartão de crédito daquela compra no supermercado que você teve que dividir em 3 vezes. Ah, mas você não está conseguindo dinheiro para pagar as suas contas porque você faz parte dos 25 milhões de brasileiros responsáveis por 2% do PIB que trabalha no setor de eventos e não conseguiu trabalhar esse ano e ter uma renda? Pois é, infelizmente ninguém vai poder fazer nada por você. Nem fazer as suas contas serem adiadas para o fim da pandemia, que, segundo estatísticas, deve durar mais 2 anos. Ah, as estatísticas. Que azar o seu, hein? Mas fique em casa. Fique em casa mesmo. No seu caso específico, não pode sair nem pra ir na praia. E nem vem com esse papinho 9 horas de que você vai no supermercado, porque todo mundo sabe que para comprar coisas, você precisa de dinheiro, coisa que você não deve ter. Ah, e segundo a Bia Dória, esposa do seu ditadória, você só não tem porque você não soube se reinventar. A culpa é toda sua pela sua falta de criatividade. Lide com isso. Fique em casa enquanto somos todos os dias acusados de genuinicidas por aqueles que dizem que só o fazem por ser obrigação impedir o discurso de ódio. Eu vou disseminar o ódio contra você porque eu preciso acabar com o discurso de ódio. Quem explica? Acuse o presidente de não cuidar dos estados e municípios, mesmo quando ele direcionou verbas bilionárias para que hospitais de campanha superfaturados por prefeitos e governadores fossem construídos e, após 2 meses, desmontados, mesmo sem uso. E agora, fique em casa porque novamente tem aquele negócio do colapso no sistema de saúde. O jeito vai ser construir novos hospitais de campanha? Não sei, mas o STF autorizou ser mantido o estado de calamidade pública. E com isso, as torneiras das verbas ainda estarão abertas, queridos governantes. Usem e abusem. Fiquem em casa enquanto nossos deputados também ficam. A diferença é que o salário deles todo mês vai cair na conta, assim como os dos jornalistas que te apavoram a cada vez que você liga a televisão. Você já parou para pensar que eles te pedem para ficar em casa, mas todos eles estão trabalhando? Por que isso acontece? Porque o trabalho deles é mais importante que o seu. Enquanto o povo reconhece que, apesar de todos os empecilhos nunca antes visto impostos a um governo, ele segue representando a população que o elegeu. É por isso que toda vez que Bolsonaro é ovacionado onde quer que vá, a mídia faz questão de colocar como algo negativo. Eles precisam que você abandone o presidente. Por que você é tão teimoso e não faz logo o que eles querem que você faça? Por trás das cortinas, aqueles que não querem deixar o poder articulam até com o próprio capiroto se necessário for, para que o Brasil não seja um país conservador que tanto incomoda alguns iluminados. Se juntam com aqueles que em outro momento disseram ser o pior para o Brasil sem o menor pudor. Senhor presidente, o senhor entra para a história hoje. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, que foi, quando prefeito do Rio, prefeito César Maia, atropelado pelo governo do PT. O PT rasga a Constituição no Rio e rasga a Constituição aqui. O meu voto é sim! Hoje o PT tomou a decisão de integrar esse bloco. Como disse o presidente Rodrigo, nós temos muitas diferenças. Já travamos muitos embates nessa casa, principalmente na agenda econômica. Mas tem uma pauta que nos une, a defesa da democracia no Brasil. Mas vem cá, a pergunta aqui não é muito óbvia? Se há 3 anos atrás esse povo tinha que ser afastado, por que agora você se junta a eles? Quem mudou? Eu ou você? Sméagol, do Senhor dos Anéis, já nos ensinava, tempos atrás, o que acontece com aqueles que perseguem o poder a qualquer custo. Eles definham e se transformam em monstros. Sim, Senhor dos Anéis também é cultura. Enquanto você ficava em casa, eu não sei se você viu, mas muita gente importante foi presa. Ou pelo menos eles tentaram prender antes que algum ministro do STF acordasse para poder meter logo um habeas corpus. Mas sabe aquela mulher que caminhava sozinha na praia? Ah, eu acho que ela não teve a mesma sorte. Em todo 2020, vimos nossos políticos gritando que representavam a voz do povo de dentro de seus gabinetes. Mas alguém aí já viu o povo em volta do Rodrigo Maia dando 3 tapinhas nas costas e agradecendo por todo o trabalho árduo pelo seu bem-estar? E os ministros do STF? Andaram tranquilos nas ruas?
E o Dória? Bom, às vezes até que o Dória tenta sair e é muito vaiado, o que nem é tão ruim quando a gente lembra que até ovada ele já tomou. Mas por que as pessoas que dizem representar o povo estão escondidas do povo, enquanto aquele que eles dizem querer destruir seu próprio povo está nos braços dele, em qualquer lugar que vá? Na verdade, nós trancamos esses caras em casa, e é por isso que agora a gente precisa estar trancado, para que eles tenham liberdade. E mesmo depois disso tudo que eu te contei, eu continuo acreditando que 2021, apesar de eu ter certeza absoluta que eles vão continuar fazendo as mesmas coisas, será um ano muito melhor que 2020. E isso se dá pelo simples fato de não existir mais uma novidade. Um novo lockdown? Já vimos, já vivemos e já sabemos o que fazer para pôr fim a isso. Búzios e Manaus contaram para todo mundo, mas daí ter a receita do bolo e querer ir para a cozinha prepará-lo já é outra história. A mídia te manipulando? É só desligar a TV. Aliás, nesse ano de 2020, a grande e toda poderosa Rede Goebbels amagou grandes prejuízos, perdendo contratos importantes com demissões e reduções salariais, chegando ao alto escalão da emissora. O medo vende e é lucrativo, até o dia que você decide não mais comprá-lo. Seu governador tá enganando seu povo? Bom, temos aí a escola Witzel. Já cobrou o seu deputado hoje? E dentro da panela de pressão que foi 2020, onde todos se tornaram cientistas, até a própria OMS se tornou simbólica quando ela se negava a compactuar com as narrativas já impostas. Nada mais vai nos surpreender. Nós já sabemos exatamente o que o ano de 2020 quer do nosso 2021. E permitir que esse filme seja novamente exibido só depende de você, que está aí do outro lado, e a disposição que você vai ter de dizer que você não vai mais assisti-lo. Em fevereiro, temos um passo importante a dar. Teremos a eleição do novo presidente da Câmara, onde poderemos escolher gritar mais alto e bancar os patrões que realmente somos os nossos parlamentares e assistir um filme novo. Ou poderemos ser o povo derrotado, que assiste os conchavos, se indigna com eles, mas de tão anestesiado, permanece inerte. Nada de novo vai acontecer se você não parar de aceitar o velho. E o novo ao chegar lá, vai ser bom? Não sei, mas é aí que está o X da questão. Eu não sei, enquanto do outro lado eu tenho certeza do que vai vir. É sério, eu posso errar, mas eu preciso arriscar. Meu 2021 não vai ser um replay de 2020, porque eu não quero, eu não autorizo. É um ciclo que se inicia carregando toda a bagagem do ciclo anterior. E aí a gente vai cair naquela frase, né? Os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com seus próprios erros e os idiotas não aprendem nunca. E você, transformará o ano novo em um verdadeiro novo ano? É essa a pergunta que você deve fazer para si mesmo. Aqui não, 2021. Aqui não. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Galera, tava muito reflexiva nesse vídeo, precisava falar esses troços tudo pra vocês. Mas no próximo vídeo eu volto divulgando quem foi o ganhador da melhor frase do que foi 2020 lá do último vídeo. Beijos, galera. Fui.